sou Jadson Luiz aqui do canal Abelha Nordestina e hoje, galera, estamos mais trazendo um vídeo aqui para vocês, né? Falando sobre um assunto que muitos hoje têm que se cuidar das suas abelhas sem ferrão no período do inverno, quando está chegando o inverno, aqui no período de escassez aqui no Nordeste, né? Vamos estar debatendo isso hoje com vocês aí, eu vou estar dizendo o que você deve fazer no período do inverno, no tempo de escassez no Sudeste, Centro-Oeste, ali no meio do Brasil. Beleza? E se você ainda não é inscrito, ó, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha para o seu amigo, ativa o sininho de notificações para saber novos conteúdos quando eu postar. Beleza? Então, bora pro vídeo, sem mais enrolação, bora ver aí esse assunto aí que é debatido muito hoje na Meliponicultura. Bom, galera, chegamos aqui de novo, vou estar falando agora um assunto aí que muitos hoje debatem na Meliponicultura. Qual é? É a alimentação das abelhas. O que é isso aqui, Jadson? O que você tem aqui dentro desse tubo aqui? Bom, galera, aqui tem meio litro de xarope, isso mesmo, xarope para as abelhas sem ferrão. Mas, Jadson, isso aqui serve para quê? Bom, galera, isso aqui serve para você estar alimentando sua abelha no período de escassez, porque quando está no período de escassez, as abelhas não têm alimento na mata. O que você deve fazer? Você deve estar colocando o alimento para ela, mas existem algumas coisas que você tem que ter cuidado quando você está alimentando sua abelha sem ferrão. Bom, para quem não sabe, quando chega o período de escassez, não tem mais nenhuma flor, as abelhas não vão mais coletar um néctar, porque tem bem pouquinho néctar. As flores que tiver, elas vão lá e coletam alguma coisa, mas é bem pouquinho, então a rainha às vezes para de produzir a postura. Então você tem que agir rápido nesse momento. Agora eu vou estar explicando para vocês o que vocês devem fazer. Bom, você que tem abelhas meliponas, você tem que estar pegando um copinho, pelo menos de 20 a 30 ml. Você enche ele, coloca, se tiver milgueiro você coloca no milgueiro, e se tiver no ninho você coloca no ninho. Você coloca um copinho desse, você coloca 3 vezes por semana. Não vai colocar todo dia não, porque se aparecer alguma florada aí no período do inverno, as abelhas vão estar só acostumadas com o xarope. Então é bom vocês colocarem 3 vezes por semana, porque sempre vai ter um período ali em que as abelhas não vão provar daquele alimento e vão buscar alimento na mata. E quando você colocar o alimento dentro da caixa no período dos 3 dias de semana, você, por exemplo, você coloca segunda, aí pronto, as abelhas se alimentam daquele alimento segunda, elas vão procurar algum alimentozinho na mata, mas não vão procurar com grande quantidade que era antes. Aí você não alimenta a terça, elas viu que não tem um alimento, ela vai para a mata, ela vai para a mata atrás de flores, porque o alimento que tinha dentro não tem mais. Aí o que você vai fazer? Você vai pular terça e quarta, vai deixar elas procurar alimento quarta na mata, você coloca quinta-feira, galera. Quinta-feira vocês colocam, elas vão se alimentar de novo, aí vai ter o período de sexta e sábado. Aí o que você vai fazer? Alimenta domingo. Esses são os métodos que eu alimento minhas abelhas 3 vezes por semana. Então as abelhas se adaptam tanto ao xarope como às flores. Elas não vão ficar acostumadas com o xarope. Porque já que eu coloco 3 vezes por semana, fica um dia ali que não tem o xarope dentro para se alimentar, elas vão procurar alimento na mata. Então é importante vocês controlarem o xarope. Não vou colocar direto, porque as abelhas podem ter alguma reação com o xarope, devido comer bastante. E como eu disse para vocês, elas não vão na mata mais procurar alimento, devido ter um alimento energético dentro da caixa dela. Bom, Jadson, mas o xarope só serve para alimentar as abelhas. O que acontece com a rainha quando você alimenta ela com o xarope, quando alimenta o enxame? Bom, galera, o xarope serve para fortalecer o enxame. Se o enxame está fraco, a rainha não está efetuando muita costura lá no enxame, o que é que vai acontecer? Quando você alimenta ela com xarope 3 vezes por semana, ela vai ver que tem néctar chegando na caixa. Ela vai saber que está vindo néctar, só não sabe de onde é. Mas ela vai continuar fazendo uma postura. Então seu enxame vai continuar forte no período de escassez, que é no inverno e no Sudeste, Centro-Oeste e no meio do Brasil. Aqui no região aqui do Nordeste é mais um período aqui no finalzinho de maio para junho, julho, é por aí que chega o tempo de escassez. Mas por aí é do tempo de inverno, então vocês sabem aí a situação que está seus enxames. Então você alimentou, a rainha viu que tem um alimento lá, ela vai começar a efetuar a postura. Isso vai fortalecer seu enxame para que seu enxame venha produzir mais mel, produzir mais própolis. Elas vão buscar mais alimentos na mata no período que você não está alimentando. Se alimentou segunda, elas vão procurar mais alimentos terça, porque elas estão mais fortes do que nunca. E se seu enxame não tem reservas de mel, você pode sim estar colocando o xarope para estar ajudando aquele enxame, porque o xarope vai ajudar tanto as abelhas operárias, zangões, como a abelha rainha. Isso mesmo, vai ajudar bastante. Então é uma coisa que eu indico, alimentar 3 vezes por semana as suas abelhas sem ferrão.
Galera, desculpa atrapalhar o vídeo aí, mas eu tenho um recado muito rápido para vocês. Você quer trabalhar de forma profissional com as abelhas sem ferrão? Quer se tornar um meliponicultor profissional e aprender a criar as abelhas sem ferrão de forma profissional em casa? Bom, eu tenho uma solução para você. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, eu vou estar deixando o link do curso Meliponicultor Profissional. Esse curso tem 40 aulas do começo até o avançado na meliponicultura. E se você iniciou o curso, você tem 7 dias para ter reembolsando seu dinheiro se você não aprendeu nada do curso, e você recebe o seu certificado digital. Beleza? Se você quiser mais informações, ó, clica aqui no link aqui, ó, que está no primeiro comentário fixado, que você vai diretamente para lá. Valeu? Então muito obrigado aí pela atenção. Bom, galera, chegamos aqui de novo, vamos estar falando para vocês agora, Jadson, uma pergunta aí que muita dúvida que eu esqueci que tem. Jadson, mas se eu alimentar a minha abelha dentro do caixão, corre risco de a formiga entrar, sarasa entrar, outros tipos de abelha entrar? Bom, galera, em algumas situações, quando o enxame está muito fraco, acontece às vezes de algum tipo de outro tipo de abelha entrar para dentro e roubar o alimento que tem dentro. Isso é muito normal entre as abelhas sem ferrão. Enxames mais fracos serem atacados por enxames mais fortes que estão em busca de alimento. Isso tanto é para as abelhas trigonas como para as melíponas. As abelhas trigonas são mais territoriais, galera. Então elas vão atrás mais de alimento aí sim para roubar do que as abelhas meliponas. Mas esse é para as meliponas e as trigonas. Beleza? E a formiga, galera, ela não vai entrar devido que as abelhas não vão deixar a formiga entrar dentro do caixão. Agora, se for um enxame bem fraco, você melou algum corpo fora, a formiga quer entrar para dentro da boca, então você tem que agir rápido, porque aquele enxame está bem fraquinho e não tem como deter, galera, a formiga para entrar para dentro, devido a formiga ter muito mais operários. Mas se for um enxame que tem 1.000, 1.200, 1.300 operários e você vê que tem alguma postura ali, vê que o enxame tem algum alimento, então a formiga não vai entrar, outro tipo de abelha não vai invadir, então não se preocupe, porque a alimentação com enxame, mais ou menos, você vai ter garantia aí que formiga e outros tipos de inseto, como outros tipos de abelha, não vão entrar dentro. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aqui, ó, comenta aqui embaixo, comenta bem que eu quero saber com vocês, quero debater com vocês, vou estar respondendo todo mundo aqui, vou estar deixando o coraçãozinho no comentário, vou estar respondendo. Beleza? Então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, compartilha com o seu amigo que gosta de abelhas sem ferrão, de abelhas com ferrão, porque aqui eu trago tanto abelhas com ferrão como sem ferrão. Viu, beleza? Eu disse sem ferrão, foi com ferrão. Acho que foi com ferrão e sem ferrão. Então, galera, olha, quem quiser saber como fazer seu alimento aí, ó, tem vídeo no canal, vai estar passando um card aqui, ó. Passou um card aqui. Galera, se tiver piscando aqui alguma coisa, é porque tá relampeando. E eu tô gravando aqui, se tiver aparecendo algum som ali no fundo aí, é porque o ventilador tá ligado, aqui tá bastante quente. Então eu tenho que improvisar aqui um negócio aqui. Beleza? Então, muito obrigado aí. Não se esqueça de comentar, compartilhe com o seu amigo aí. Então, muito obrigado. Até domingo que vem. Eu espero você aqui. E fui, galera. Valeu!